49 minutos. A partir do mês de maio, 10 parques aqui de Campinas devem começar a receber o serviço de esterilização de capivaras para combater a febre maculosa. É uma ação para controlar, na verdade, a população desse animal silvestre que hospeda o carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa. E aí, estima-se que 200 animais serão esterilizados, mas para fazer o serviço é preciso ainda contratar uma empresa que faça a captura, o transporte, a loja, alimente e depois devolva essas capivaras para o seu ambiente de origem, né? Para esse serviço, o edital está sendo aberto hoje. Mas para entender um pouco mais desse processo, a gente convidou o assessor técnico do Departamento de Bem-Estar Animal, o Rodrigo Pires, que já está na linha com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, ouvintes. Um prazer poder participar e obrigado pela oportunidade da gente esclarecer essas questões. Rodrigo, a primeira dúvida que surgiu é até essa parte mais técnica, né, da contratação das empresas, né? Saiu a definição, então, da empresa que vai fazer esta esterilização, né, essa castração dos animais, mas ainda depende dessa nova licitação, né, desse novo edital, para contratar a empresa que vai fazer a captura dos animais. O processo não tinha que ser invertido, não, ao contrário? Os processos eles foram colocados simultaneamente, né? Mas isso deve ser resolvido rapidamente e aí a gente passa a aguardar uma licença do Estado para poder iniciar o manejo desses animais. Essa licença ainda não está liberada, é isso? Do Estado? Isso, nós já entramos com toda a documentação necessária, que é um processo um pouco mais burocrático mesmo, mas foram colocadas as informações requeridas aí pelo Estado e a gente deve ter um retorno disso, inclusive antes das empresas estarem prontas aí para iniciar os trabalhos. Uhum. Não há um risco, por exemplo, de não ter interessados? Não. Já houve uma pesquisa com diversas empresas interessadas em participar. Essa licitação está andando bem. Então, vocês pretendem agilizar também essa para que realmente o serviço aconteça lá no mês de maio? Isso, a ideia é tão logo a gente tenha a definição das empresas, a apresentação de documentos, toda essa parte que é necessária, inclusive para dar transparência a essas contratações, tão logo se esteja resolvido, finalizado e com as autorizações necessárias, a gente já tem condição de iniciar os primeiros manejos, né? E aí, esse manejo que você diz, né, e esse serviço que deve ser feito diretamente aí com os animais, isso já tem autorização e é uma demanda antiga, não é, Rodrigo? A gente já fez um experimento na Lagoa do Taquaral, né, só que foi um trabalho científico para ter uma noção do que é necessário ser feito, do que é necessário ser contratado. Esse manejo, a gente costuma ver capivara em Campinas, né? Uma área de ocorrência desses animais. E a gente acha que é relativamente simples, porque as capivaras estão ali, mas a gente precisa lembrar que a capivara é o maior roedor do mundo e os roedores são a ordem com maior número de espécies. Então, a proposta de manejo, as autorizações para manejo de fauna silvestre, elas têm que ser realmente pensadas com bastante cuidado. Para não ter nenhum outro risco, né, também ambiental, inclusive. Agora, eu queria entender exatamente, né, como que vai funcionar isso, então, né, o processo dessa captura, essa cirurgia, digamos, nos animais, o que vai ser, como é que vai ser o controle disso? Perfeito. Bom, a gente já fez o manejo de algumas populações de capivaras aqui em Campinas, só que dessa vez a proposta é fazer esse manejo e submeter esses animais a um processo de esterilização.
que é diferente da castração propriamente dita, porque mantém toda a parte hormonal desses animais funcionando, né? Então, isso não interfere na dinâmica social das capivaras. É importante que elas mantenham essa dinâmica para evitar que outros grupos entrem nesse espaço, tá? Então, é um processo, a gente chama tudo de castração, mas não é uma castração, um processo cirúrgico diferente. O manejo, ele começa com a ceva dos animais. Então, a gente identifica um local que já está apontado, já está determinado, começa a alimentar esses animais nesse local, e assim que o grupo entra totalmente no brete que a gente instala lá, a gente pode fechar o brete e já encaminhar esse grupo para o procedimento cirúrgico. Ele vai para um recinto pré-operatório. Então, nesse recinto pré-operatório, ele tem lagoa, todas as condições que são necessárias. A ideia é ficar o mínimo de tempo possível. Passa pelo procedimento cirúrgico, vai para um recinto pós-operatório, onde a gente observa a recuperação dos animais, e tendo alta médico-veterinária, a gente devolve esses animais para a área de origem, para o parque de origem. Quando você fala que é um processo rápido, isso seria qual o prazo, assim? Qual que é? É um dia, uma semana, são horas? É assim, o processo cirúrgico em si, ele não é demorado. Mas, se a gente considerar o manejo como um todo, é difícil você determinar um prazo, porque você está lidando com fatores que a gente não tem controle. Por exemplo, depende um pouco da época do ano, da oferta de alimento, se essa população de capivaras é mais ou menos arredia, né? Então, a gente calcula que em um mês a gente consiga capturar o grupo todo e encaminhar para a cirurgia. E eu falo em capturar o grupo todo porque, como eles têm um comportamento social importante, se a gente captura parte do grupo, isso demora muito mais, porque capturar os indivíduos um a um é mais difícil. Então, tem que ter um pouco de paciência no sentido de aguardar que o grupo todo tenha acesso ao brete para a gente poder fazer a captura do grupo de uma vez só. É um trabalho delicado, né? E até para poder identificar, talvez, aqueles animais que passaram pela cirurgia e não depois. Isso. Tem uma etapa do manejo também, que ela prevê a identificação dos animais, inclusive por microchip, e também uma marcação externa. Isso para que a gente possa, no decorrer do tempo, identificar qual animal passou pelo procedimento cirúrgico, qual a situação dele, se houve introdução de novos indivíduos no grupo, né? Então, esse processo todo, como eu falei, ele é complexo porque tem diversos pontos que, tecnicamente, a gente tem que cuidar para que tenha sucesso aí no manejo. Sim. E foram escolhidos 10 parques, é isso, né? Onde estão essas capivaras. Não são todos os ambientes em que se tem a capivara que vai ser realizado esse trabalho? Não são. Esse manejo que a gente solicita para o Estado, ele segue alguns critérios. Então, essas 10 áreas que foram indicadas, elas atendem esses critérios. A ideia é começar por essas 10 áreas. E é importantíssimo a gente entender que a capivara, ela não transmite a febre diretamente para a gente. Ela depende de um vetor que é o carrapato. Isso. Então, esse manejo das capivaras, ele é parte do trabalho que deve ser feito para prevenir e diminuir a incidência de casos de febre maculosa. Já é feito algum trabalho preventivo em relação especificamente para conter talvez aí o carrapato em si? Sim, tem algumas medidas de manejo ambiental que são indicadas para os parques, no sentido de manter a vegetação mais baixa, ele é suscetível à insolação direta, né? Promover áreas com vegetação que não sejam tão favoráveis aí para
as capivaras também. Então, tem algumas medidas que a gente chama de manejo ambiental que podem ser feitas para diminuir aí a quantidade de carrapatos. E também medidas de comunicação, de educação em saúde, mostrando que algumas áreas têm risco e que elas devem ser evitadas, né? Até em relação a isso, temos aqui a participação do ouvinte falando, né, que mora próximo a uma praça que tem esse alerta, né, muito visível, e que não tem mais utilidade esse parque exatamente por esse risco. Era bem frequentado, segundo aqui a observação, e agora eles ficam com receio, e fica abandonado, até mesmo os equipamentos ali. Isso realmente acaba distanciando, né? Perde-se um espaço aí de lazer e de cultura para a sociedade. A ideia é que com esse trabalho a gente vá também adquirindo aí expertise de como conduzir essas situações em outras áreas de Campinas, né? É um trabalho que vai ser feito em larga escala pela primeira vez no município, e a gente imagina que isso se estenda para outros locais também. Quero agradecer a participação do assessor técnico do Departamento de Bem-Estar Animal, Rodrigo Pires, trazendo então essas explicações a respeito desse manejo e da esterilização das capivaras, que é uma forma de tentar aí controlar, né, a proliferação ou a produção dessa espécie, e assim também evitar a hospedagem do carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa. Obrigada pela atenção, Rodrigo. Eu que agradeço e a gente segue à disposição. 3 e 1. Repórter